Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho trazendo para vocês 3 formas infalíveis de você conseguir lidar e ser curada da depressão. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante, é você sempre estar ouvindo a voz do Senhor todo o tempo. E uma das coisas que Deus ele nos diz é para que a gente possamos ter uma alimentação saudável, para que a gente possamos tomar o sol, um solzinho, vitamina D, muito importante para a nossa vida, o ar puro, tomar água. Então existe 8 remédios naturais que Deus ele dá para cada um de nós, para que a gente possamos desenvolver o que a gente precisamos, que é se sentir úteis. Quando muitas vezes você está paralisado em um lugar, você quer estar só deitado, só ali. Isso de certa forma te paralisa. Quando você começa a caminhar ou fazer um exercício físico, quando você começa a andar um pouco no sol, a sentir o vento no teu rosto, no teu corpo, quando você consegue ter uma comunhão profunda com o Senhor, você consegue entender a grandiosidade que isso faz na tua vida. Uma das coisas é essa, você tem que fazer um exercício físico, você tem que tomar água, você tem que ter uma alimentação saudável. Não basta só fazer exercício físico se você não tem uma alimentação saudável, porque você pode caminhar, você pode correr 300 quilômetros por dia, mas se você tiver uma alimentação muito industrializada, muitas massas brancas e outras coisas, isso não vai te dar uma vida saudável. Tem que andar em conjunto. Alimentação com exercícios, com caminhada, seja lá qual exercício você queira. Outra coisa muito importante que a gente temos que fazer é ler bastante a palavra de Deus, porque quando a gente nos conectamos com o Senhor, a gente consegue ouvir claramente as promessas que Ele tem da nossa vida, e isso é uma das coisas mais importantes que a gente temos que fazer. Muitas pessoas, a primeira coisa que faz ao se sentirem depressivos é procurar médicos, é se entupir de remédio, e eu não falo para vocês que isso é errado, porque existe casos e casos, existe casos que você tem como ir se esforçando, se arrastando, mas existe um momento da nossa vida que de fato psicólogos são pessoas usadas por Deus, sim, psiquiatras são pessoas usadas por Deus, só que isso não tem que ter o teu foco para todo sempre. Nos primeiros momentos você pode até se agarrar à oportunidade de ir para um psicólogo, um psiquiatra, alguém que te instrua, mas você não tem que procurar viver unicamente de psiquiatras e psicólogos e medicações, porque Deus ele nos dá aí diversas oportunidades gratuitas que a gente podemos a cada dia nos desenvolver melhor. E uma delas ele nos dá todos os dias, que é poder acordar, caminhar. E eu sei, vocês sabem que eu sei como é difícil para uma pessoa depressiva sair de casa, para uma pessoa depressiva caminhar. Mas algo que a gente não podemos esquecer é que os nossos esforços geram, de certa forma, uma força que vem do céu. Quando a gente clamamos a Deus, pedimos ao Senhor para que Ele nos ajude a conseguir lidar com todas as coisas. Eu não falo para você que é fácil, porque não é, mas a gente consegue, porque Deus ele está ali no centro. Então, quando você se disponibiliza a permitir que Deus ele haja na tua vida, tudo vai dar certo. Ai, não, mas eu só quero procurar psicólogo, psiquiatra, porque eles que vão resolver, porque eles vão passar remédio e tal. Se você não colocar Deus na sua vida, não vai. Se você não fazer um exercício físico, não vai. Tem que ter um conjunto. Tem a possibilidade de você ir para um psicólogo, psiquiatra, você ter comunhão com o Senhor e você fazer exercício físico, você ter alimentação saudável, você procurar se cuidar a cada dia. Então, essas coisas são coisas que nos ajudam a cada dia a um passo.
Muitas vezes é aquele passinho de formiga, assim, aquela coisa assim, bem distante da nossa realidade que era antes. Mas a gente tem que nos apegar à esperança que Deus, ele pode tudo. E eu tenho um verso aqui, e eu quero ler para vocês aqui em Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa salvação que Deus fala não é unicamente só a salvação da cura, da restauração, é a salvação eterna. Então a gente temos que nos incentivar diante da promessa do Senhor, que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos restaurar. Muitas vezes vai existir pessoas que olhem para você e dizem isso não tem cura. Muitas pessoas já fizeram isso comigo. Não tem cura. Não vai acontecer. Não vai. E outras pessoas não têm coragem de falar isso, mas quando você sente aquele desejo assim de você expressar o que Deus ele vem te falando e você diz, Deus ele vai me curar, Deus ele vai me tirar daqui. Existem pessoas que sorriem, porque essas pessoas não entendem o que Deus ele é capaz de fazer. Quando uma pessoa olha para uma doença, para um problema e acha que não tem solução, é porque essa pessoa ainda de fato não conhece a Deus. Não sabe que um Deus que criou todo o céu, a terra, todos nós e tudo que existe, é um Deus que pode todas as coisas. Deus ele pode restaurar o irrestaurável. Deus ele pode reavivar aquilo que muitas vezes não tem nem força, não tem nem vida. Imagine uma enfermidade, imagine uma impossibilidade, imagine um não dos médicos. Eu quero falar para você que está passando por esse momento, que estamos juntos, que Deus ele está conosco. Não é porque a gente estamos passando por situações difíceis, de desânimo, de incertezas, que Deus ele não está vendo. Saiba que Deus ele quer que você a cada dia sinta o amor dele. E a gente só consegue sentir isso se a gente nos incentivar a dar o primeiro passo. Deus ele está aí nos empurrando a cada instante, mas a gente temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre mais difícil, mas depois quando você dá o primeiro passo, você consegue ir avante. Algo que uma pessoa muito importante para mim me disse sempre, nos meus momentos mais difíceis. Minha prima, ela sempre disse isso pra mim. Se um dia ela assistir esse vídeo, é de você que eu tô falando. Carinhosamente, a gente chamamos ela de Cacau. E quando eu estava nos meus momentos mais tristes e difíceis, ela sempre me dizia fé, foco e determinação. Fé, foco e determinação. E foi isso que Deus ele quer que a gente façamos. Tenha fé que Deus ele pode todas as coisas. O foco na realidade de Deus, que a depressão, a ansiedade, a crise de ansiedade não nos define. O foco que Deus ele está no controle de nossa vida. E determinação, se determine a sair de onde você se encontra. Se determine a procurar outros ares. Muitas vezes eu não conseguia sair da cama e dizer eu vou na rua, eu vou na porta de casa. Eu não conseguia. E hoje eu já consigo fazer caminhadas. Hoje eu já consigo socializar com as pessoas sem estar sofrendo por dentro, sem fingir estar bem. Eu sei que quem passa por isso vai entender e sabe que a gente vive em picos. Eu estou bem agora e no mesmo tempo, daqui a 2, 3 minutos, 5, 10, pode vir todo aquele sentimento de tristeza e angústia. Mas o nosso foco, a nossa fé e a nossa determinação é que Cristo Jesus, ele pode tudo. E Jesus, ele não morreu naquela cruz por nada. Ele morreu para nos salvar. Tenha foco, fé e determinação. E entenda que o que Deus ele tem para a nossa vida, ele vai concretizar. As pessoas podem até não acreditar que Deus ele vai te dar a cura, mas ele vai te dar. Continue perseverando, continue focando, continue com fé. E saiba que o Deus Criador do céu e da terra, ele não está despercebendo tudo que está acontecendo com você. Ele vai usar pessoas para te animar, vai usar pessoas para te ajudar. E muitas vezes tem que ser só você e ele. Existem casos que é só você e Deus.
Eu agradeço muito ao Senhor que eu tenho pessoas que me ajudam a passar por esse processo. Tenho os meus pais que me dão muita força. Tenho o meu marido que é um presente de Deus para minha vida. Ele é um homem compreensivo, ele é um homem que entende todos os momentos que uma pessoa depressiva passa. Ele nunca lidou com essa situação, mas ele sabe lidar com perfeição. E eu tenho meu filho que todos os dias eu digo, Senhor, eu tenho que lutar por ele. Eu tenho que cuidar meu filho, eu tenho que ensinar nos teus caminhos. Eu tenho amigos, amigas que não desistiram de mim. Quando muitas pessoas não entendem esse processo, existem pessoas que estão comigo. Saiba valorizar aquelas pessoas que estavam com você nos piores momentos. Nos melhores momentos, todas as pessoas querem estar, mas são nos piores que os de verdade, que os verdadeiros vão se aproximar de você. As pessoas falsas, elas só vão querer estar com você no momento de banquete, quando você tem algo para proporcionar para elas. Porém, aquelas pessoas que te amam de verdade, elas vão estar com você nos dois momentos, tanto na tristeza quanto na felicidade. É igual o casamento, até que a morte os separe. Então saibam valorizar pessoas assim. Eu sei valorizar pessoas assim. Hoje eu sei quem está comigo para todas as coisas. Eu sei quem continua insistindo em mim. Quem diz não desista. Quem diz persevere. Quem diz eu estou aqui. E muitas vezes a gente nessa jornada de procurar a cura, às vezes você se perde achando que você não vale nada. Mas saiba, você tem grande valor para o Senhor. E essas provações não é para te matar, é para te fortalecer. Então segura nas mãos de Deus, tenha fé, foco e determinação. Nunca se esqueça dessa palavra, fé, foco e determinação. E saiba que mesmo que você não tenha o privilégio de ter pessoas que te ajudem nessa jornada, seja essas pessoas. Se ajude, se incentive. Eu não quero fazer, faça. Nem que seja com raiva. Eu vou fazer só de raiva, mas faça. Eu vou fazer sem eu querer, faça. Saiba que Deus ele está contigo. Quando todas as pessoas viram as costas para você, Deus ele continua contigo. E é nessa esperança que um dia todos nós vamos poder dar grandes testemunhos. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, que um dia eu vou gritar para os 4 cantos da terra, eu estou curada. Mesmo que pessoas não acreditem, mesmo que pessoas duvidem, eu sei o Deus que eu sirvo. E não é porque Deus ele tem que me curar, porque eu sou preferidinha. Não é que Deus ele tenha que fazer. Deus ele vai fazer porque ele me ama. Deus ele vai fazer porque ele te ama. E isso basta. Não é por questão de merecimento. Não é questão porque Deus cura outras pessoas e outras não. Deus ele ama todas as pessoas. Mas Deus ele quer que você a cada dia tenha fé, foco e determinação. Começa hoje tirando da tua vida todos os industrializados, os processados. Começa hoje tirando massa branca da tua vida. Começa hoje a caminhar, a fazer o simples, o básico. Porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, isso não é nada. Mas para quem passa por isso, é um tudo. Então começa a eliminar tudo aquilo que adoece o teu corpo. Porque muitas vezes a nossa mente pode até estar adoecida, mas às vezes o corpo também está. Então começa a tirar tudo aquilo que prejudica. Começa a tirar da tua vida açúcar, porque açúcar é um veneno. Açúcar é um veneno. E começa a se alimentar mais saudável, frutas, verduras, vegetais, que Deus ele fez, ele criou com abundância tudo isso para cada um de nós. E Deus ele deixa disponível isso para cada um de nós. Muitas vezes você pode dizer assim, eu não tenho condições. Você tem condições de passar a sua vida toda depressiva. Você tem a condição de a vida toda ficar em cima de uma cama se lamentando, onde você poderia estar dando gritos de vitórias por estar curado. Eu te convido hoje a fazer essa jornada comigo. Vamos ter fé, foco e determinação. Vida saudável,
vida de adoração, colocar sempre Deus em primeiro lugar, ler sua palavra, louvar, orar, engrandecer o nome de Deus. E algo muito importante, sermos gratos. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa depressiva não tem gratidão. Temos, só que precisamos ter mais. A gratidão nos leva a um patamar do qual a gente nunca imaginou que a gente iríamos chegar. Então, vem nessa jornada comigo e vamos dar glória ao Senhor pela cura. A cura depende de Deus, mas a gente temos que fazer a nossa parte. Deus, ele sempre faz a dele, porque não adianta também Deus ele nos curar e a gente ficar nos matando, a gente ficarmos colocando processados, embutidos, açúcar no nosso corpo. A gente temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu espero que esse vídeo tenha esteja fazendo um sentido para você. Eu vou orar a Deus para que assim que eu postar esse vídeo, eu sempre oro isso ao Senhor, para sempre que eu posto meus vídeos, ou os stories, ou aqui para vocês no canal do YouTube, que chegue a pessoas que de fato estejam precisando ouvir, que de fato estejam necessitando ouvir o que Deus ele tem para falar para cada uma delas. E eu acredito que Deus ele tocou em você para você assistir esse vídeo, porque Deus ele quer falar algo para você. Então vamos a mais um capítulo da nossa vida. Levante, tenha fé, foco e determinação e saiba que o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que ressuscitou, que curou cegos, aleijados, é o mesmo Deus que vai curar a mim e a você. Receba essa bênção na tua vida e faça de acordo com a vontade do Senhor. Tira coisas imundas da tua vida. Leia Levítico 11 e você verá o que Deus ele tem para te dizer. Que Deus esteja contigo e que a cada dia a gente possamos trilhar o melhor caminho do mundo, que é junto do nosso Pai. E saiba, nunca se esqueça, Deus ele pode todas as coisas. Todas. Não existe impossibilidade para Deus. Se pessoas zombam que você sente a cura, que você sente que Deus vai te curar, não ligue, só ore para essa pessoa, pois ela não conhece o Deus que você conhece. Fica na paz e que Deus esteja com você. Em breve eu voltarei aqui para falar sobre a minha cura, sobre o meu Deus, que desde já eu honro e glorifico o nome dele para todo sempre. Amém. Fique na paz, que Deus esteja contigo.